what it do, Lucas Penido na área. Sim, Henrique Portugal na área também. E estamos aqui no After. Como sempre, a gente gosta de começar agradecendo aos nossos parceiros. Então, muito obrigado ao Novotel. Muito obrigado. Vai lá, Novotel, que hospeda os nossos convidados. E aqui a gente assim, deixa rolar, vai lá, Henrique. Muito obrigado, Serenata, pela parceria maravilhosa aqui com os equipamentos e muitas outras coisas. Cantina Piacenza, onde a gente leva os nossos convidados após a gravação. E tá com a gente há muitos anos também, no ponto de vista pessoal, meu querido Américo, God bless. E Abramo, Associação Brasileira de Música e Arte, porque afinal de contas falaremos muito aqui de criatividade, de arte, de lifestyle. E eu vou falar outra coisa também. Se você aí tem uma marca, só chegar, liga pra gente, entre em contato, porque, cara, isso é uma coisa, né, Henrique? A gente sempre falou da democracia, né? A gente está trabalhando com marcas grandes como a Abramos, a própria Accor, mas você tem uma marca legal e a gente curtir, ver que tem uma pegada, pode vir sem medo, porque a gente quer dar chance pra você também. Henrique, hoje é um dia muito especial, porque a gente se conhece há muitos anos, mas a gente vai entrevistar, bater um papo um com o outro pra galera conhecer um pouco mais da gente. E até mesmo no meu caso, separei algumas perguntas pra te fazer, algumas que eu nunca te fiz, muitas que eu nunca te fiz, na verdade, acho que quase todas, mas também pra contar um pouco mais pra quem tá nos assistindo, pro nosso público, de onde veio a ideia de fazer o After. E aí? Cara, muito interessante essa sua pergunta. Já fechei o braço aqui em sentido de proteção, né? De me proteger, né? Uhum. Eu acho que é muito porque eu não me lembro exatamente quem nos apresentou. Teve uma apresentação formal através de um amigo. Maurício Sardelli. Maurício Retz. Isso. Sim, mas só que foi uma apresentação formal. E depois, anos depois, a gente começou a conversar. Bom, resumindo a história. A ideia de montar o After foi muito, que eu acho que a gente é muito complementar. Absolutamente. Né? As coisas que eu conheço são complementares e vice-versa das coisas que você conhece, sendo que tem uma sinergia em termos de valores, de como pensar várias coisas, não só da vida pessoal, mas da vida de uma certa forma. Concordo. Como pensar em posicionamento. Sabe uma coisa que eu acho legal que a gente também tem, cara? Até nas nossas discordâncias, a mente aberta para enxergar o lado do outro. Fala, peraí, o Henrique pensa assim, deixa eu... A palavra que eu gosto muito é ruminar nisso aqui, né? Ver como é que... Adoro. Eu falo que é a volta no quarteirão. A volta no quarteirão. Peraí que eu preciso dar uma volta no quarteirão. Uma coisa que eu amo em você, meu irmão, é também essa questão que você tem de sumarizar. Por exemplo, a volta no quarteirão. Eu falo, caramba, é isso aí. Consegue colocar uma ideia grande numa história. Eu acho também que um pouco da gente fazer o After é essa necessidade nossa, além de amar, conversar com pessoas, descobrir ali a mente, é a questão mais profunda do próprio After, né? Conta pra galera aí de onde veio o tema, né? Eu acho que do After. Cara, o After ele é uma coisa que de tudo que você faz na vida, o ser humano é assim, né? Uhum. Você depois quer fazer uma resenha, né? Do que aconteceu, o que funcionou, se foi divertido. Na verdade, às vezes é uma extensão de uma coisa legal que aconteceu em nossas vidas. Exato. Aí você quer esticar aquele momento maravilhoso. E geralmente quem vai pra esse momento é aquela turma que você fala, pô, vem cá, ó, vai rolar um after lá em casa, eu quero você lá. Por quê? Porque é a pessoa que você tem, que te interessa conhecer um pouco mais a mente. E assim, cara, pode ser quem for, né? Pode ser desde, sei lá, um músico, alguém que a gente conheceu, alguém que a gente admira por conta do business, ou seja o que for. Isso tem muito a ver com o nosso podcast. Quando as pessoas me perguntam, eu tenho começado a me perguntar, porque já tá o burburinho rolando, mas sobre o que vai ser o After? Eu sempre falo, olha, não é sobre o que, é como. Porque a gente vai falar de tudo, a gente vai falar de lifestyle, a gente vai falar de música, a gente vai falar de moda, a gente vai falar de tudo, cara, de tudo. É a história do Golden Circle, né? Se é de fora pra dentro, é o porquê, como e o que, né? Legal. Não é só o produto, é a situação.
existe um porquê, a Exato. origem. Qual que é a origem disso? É como a gente vai lidar com isso. Então, cara, eu não vejo a hora. A gente já tem uma lista aí de convidados muito legal. Eu já não vejo a hora, cara, da gente estar começando. Já começamos a gravar alguns episódios, mas dessa coisa também já tá rolando e poder cada vez mais. A palavra que eu tava procurando em português é esmiuçar. Esmiuçar a mente. Cara, nada mais legal pra gente que é viciado em informação e aprender do que esmiuçar. E hoje, o que eu tinha proposto pra gente fazer isso, pra apresentar talvez um outro lado que a galera não conhece nosso, pra todo mundo, eu fazer algumas perguntas, a gente bater um papo pra você e você vice-versa. Então, para o ímpar, quem começa, ou como é que você quer? Vai me dar essa? Então eu vou fazer o Peraí, seguinte. eu quero saber, você faz uma pergunta, eu faço uma, é isso? Tá bom, tá bom. É isso? Vamos embora. Fechado. Vamos lá, Henrique. Eu, na hora de escolher as perguntas que eu fiz, eu falei, cara, eu quero fazer perguntas que eu acho que ainda não fizeram e algumas outras que são aquelas, cara, que é chamado em inglês do bread and butter, né? Aquelas perguntas que talvez, que é o pão com manteiga, a gente chama do arroz com feijão. Mas, mais uma vez, eu acho que é a maneira. Uma coisa que chama muita atenção, cara, em você, muito atenção, e a gente agora pode se dizer, né, que se conhece profundamente há anos, é a sua humildade, cara. É a maneira com que você leva a vida. Uma maneira simples, tranquila. Dito isso, cara, você faz parte, na minha opinião, junto aos Paralamas, ao Legião, mas vamos falar da década de 90, da principal, minha opinião, isso, a principal banda de pop rock do Brasil. Cara, vocês viveram momentos assim, tipo, vamos falar, cara, beirando, dados devidas proporções, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Mundial, Beatlemania. Pergunta, cara, como é que você fez para esse sucesso, a clássica, não te subir a cabeça? Eu acho que... Bom, obrigado pelo elogio, né? Mas... Antes de qualquer coisa, obrigado pelo elogio. A história do Skank realmente é uma história que passou, assim... A gente, de certa forma, não. Acho que não tem ninguém ali que falou assim, tô entrando... Igual eu já vi o vídeo de algumas bandas, é muito interessante. Falando assim, nós vamos ser o número 1 do mundo. Eu falo assim... a gente ultrapassou qualquer conceito ou ideia de onde a gente poderia chegar com a nossa música, né? A ideia inicial era fazer sucesso em Minas Gerais com um disco independente, porque na época que a gente começou, o Brasil só olhava para bandas cover, né? E aí a gente começou a funcionar, deu certo em Minas Gerais. Eu falo que a jornada do herói, né? Aquela coisa, o herói local, o herói regional, o herói nacional, né? Em alguns casos, herói internacional. A gente tocou muito fora do Brasil também. Sim. Eu acho que tem uma coisa... Primeiro que a gente morar em Belo Horizonte, a gente morou a carreira inteira em Belo Horizonte, você tem sempre aquela conexão com a sua origem, né? A conexão com a origem, ela de certa forma, quando você começa às vezes a perder a referência, você fala assim... Tem que voltar às minhas origens. E eu faço isso com uma certa frequência. Eu falo assim, quando eu começo e tal, eu falo assim... Vamos lá no Café Palhares. Vamos lá no centro de Belo Horizonte. Fazia isso direto. Vamos ver. Porque eu já fui office boy, quando era novo eu fui office boy, e andava muito no centro da cidade. Então ali você entende como as coisas realmente funcionam, né? E eu faço muito isso, frequento ainda muito o bairro de Santa Teresa, onde eu fui criado. Sério? Esse detalhe eu não sabia. Inclusive o meu selo, a Caixa Music, a base é lá em Santa Teresa, o estúdio é lá em Santa Teresa. É muito legal isso. Inclusive acabei de gravar uma playlist só de músicas inéditas, de blocos de carnaval de Belo Horizonte, que é uma coisa que aconteceu no Brasil nos anos 70. Eu adoro carnaval, fui criado escutando os blocos caricatos, que são um tipo de bloco que tem aqui em Belo Horizonte e tal. Belo Horizonte explodiu novamente o carnaval. Então, assim, eu tenho sempre uma conexão com a origem. Sempre uma conexão com a origem. E isso te mantém... Porque, na verdade, eu cheguei à seguinte conclusão. Falei, olha, vou fazendo tudo o que eu quero, tudo que eu vou realizar, eu gosto de curtir, fazer, pensar na arte, pensar em todas essas coisas. O dinheiro, para mim, é totalmente consequência, né? Nunca é a coisa principal. E eu acho isso muito prazeroso. Prestar atenção, eu falo muito isso assim,
eu fico prestando atenção, sou um observador da sociedade, igual você falou o negócio de sumarizar. Eu sou um pouco isso, eu fico olhando, falo assim, cara, o caminho é esse e tem que fazer assim. Não é que eu seja o dono da verdade, não. E adoro que as pessoas discordem do que eu falo, porque é assim que eu acho que eu aprendo. Isso é uma coisa também que a gente tem em comum. Então eu falo assim, não, eu penso diferente de você. Eu falo assim, agora gostei mais de você. Exato. Pensou diferente, quero saber se você vai me passar alguma informação que é suficientemente importante para eu mudar a minha opinião. Legal. Então, Sou desse assim, também, cara. então acho que a história que você falou da humildade, ela é a fome por informação. Entendeu? É uma das chaves, eu acho, para você dar, como é que fala, espaço para que a pessoa se manifeste com informação nova, é você sempre se colocar igual às pessoas. Sempre que se colocar igual. Porque aí a pessoa tem liberdade de falar alguma coisa que pode fazer diferença. Incrível, cara. Sem palavras. Só dá um toque pra galera que tá nos assistindo aí, que não é do Brasil, né, cara? Santa Teresa, pra vocês terem noção, é onde nasceu o Clube da Esquina, né? Por isso que a hora que você falou Santa Teresa, eu não sabia que você tinha crescido lá. Cara, pode-se dizer que você, se eles são o Clube da Esquina, você é filho do Clube da Esquina, de certa forma, né? Inclusive, o Clube da Esquina é na rua Divinópolis, com a Paraisópolis, que tem uma placa lá, Clube da Esquina. Sim, claro. Essa rua, a Divinópolis, se você continuar, ela vira Tenente Vitorino, que é onde eu fui criado. Uau! Então eu fui criado a 3 quarteirões de onde pode ser, você nasceu no berço mesmo. E aí a história com Sepultura, que os meninos também, eu acho que são mais novos que eu, moravam na Dores Indaiá, que é uma rua que tem lá, uma descida e tal. E conheci eles através por causa de skate, de andar no bairro, essas histórias todas. Mas agora é minha vez de fazer Your turn! Let's go! Você tem uma característica pessoal muito interessante, que você é um cara que é meio brasileiro, meio americano, né? Você é pais brasileiros, mas você foi criado nos Estados Unidos. E o que eu acho muito interessante é sempre te perguntar qual a visão de lá para cá, lá Estados Unidos para cá, porque o brasileiro, pelo fato da gente ser um país continental, a gente tem muito uma visão local das coisas, cultural local. Além da gente ter uma cultura interna muito forte, qualquer área, né? Que seja cultura, que seja de comida, de música, de várias coisas, a gente tem uma cultura muito forte. Então o Brasil, a gente consome muita cultura americana por vários motivos. Mais americana do que europeia, esse tipo de coisa. E eu gosto muito de te perguntar sobre isso. Qual que é a sua visão, né? Lá de fora, que eu sempre falo assim, às vezes a gente vê uma ideia legal lá fora, mas eu falo, para funcionar aqui no Brasil, a gente tem que tropicalizar. E eu sempre te pergunto sobre isso. Então, qual que é a sua visão dessa diferença de cultura do brasileiro de cultura, assim, cultura de roupa, cultura de consumo. Sim, interessante. E a visão do americano desse tipo de coisa. Porque a gente está falando o quê? Eu sou um cara da música, você é um cara do lifestyle. Existem algumas coisas da música e do lifestyle que se misturam. Absolutamente. Então... Cara, olha a coisa interessante, irmão, que você está falando, porque se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, a minha resposta seria, peço desculpa, seria totalmente diferente. O mundo está cada vez mais globalizado, cara. Tava falando hoje com meu sócio na agência, e aí, para quem não sabe, sou publicitário, e aí eu tava viajando para Seattle, onde fica a base da minha agência, tava vindo inclusive do Brasil, então fiz Brasil, Nova York, Seattle. E sentei do lado de um professor de história, e a gente começou a trocar ideia, e aí eu fui vendo, cara, que assim, cada vez mais, essas barreiras que existiam, do tipo, como é que é lá, como é que é tal coisa, como é que é isso, isso foi, vamos dizer assim, foi desaparecendo. É óbvio que existem coisas que são assim, por exemplo, igual você falou, essa questão de abrasileirar uma coisa. É óbvio que isso, por exemplo, a gente vê empresas de fast food que a hora que eles vão lançar um negócio na Índia, elas têm que tirar a carne ou colocar um tempero diferente. A mesma coisa é no Brasil. Mas uma coisa que eu tenho visto cada vez mais é assim, por exemplo, te dar um exemplo. Eu vinha para o Brasil sempre de férias, né, quando criança e depois adulto e tal.
eu vi assim, cara, esse estilo que chegou lá, nem começou aqui. Aí vi um ano seguinte, eu vi aquele estilo aqui e falava, mas já lá já virou. Cara, hoje é assim, é automático. Bateu lá, bateu aqui. Viu lá, viu aqui. Explodiu lá no bom sentido, explodiu aqui, ou também no mau sentido, uma má notícia que seja. Então, assim, é muito interessante isso, cara. Eu, particularmente, vejo, e aí eu vou entrar numa parte polêmica, é meu jeito, sou nesse sentido bem objetivo. Eu vou falar como às vezes eu acho que, infelizmente, as pessoas enxergam o Brasil e nós também lá. Eu vejo que o brasileiro olha muito para o americano, ele só enxerga aquele americano meio de Ohio, não sei o que e tal. Os rednecks. Rednecks, entendeu? Cara, Califórnia não é assim, Colorado não é assim, Nova York é igual nada, porque onde eu cresci, cara, até onde eu me lembro, são 76 países numa cidade. Como é que ele sabe que são 76 países? Porque existem comunidades, existem ruas que só falam indiano, cara, em Nova York. Existem Astoria, um bairro grego, né? Tem muitos brasileiros que moram lá, mas é um bairro grego. Você vai no Chinatown, não tô falando nem no Chinatown pop que a galera conhece lá de... Não, é porque você nunca foi no do meu bairro lá do Queens. Tá. Aí, cara, é um Chinatown que a gente chama um steroids, né? Um Chinatown potencializado. Aí que você fala, eu tô na China mesmo. Então, existe essa questão, né? E de lá pra cá, eu vejo que assim, o Brasil tem mudado muito essa percepção, mas eu vejo que ainda existia uma ideia do americano falar assim, Brasil, carnaval, futebol, papapá. Hoje eu vejo, cara, que o Brasil é visto como um player importante no cenário geopolítico, muito importante, que precisa, claro, ser sempre respeitado e se impor como tal, entendeu? E eu tenho visto essa mudança, e ela reflete, querendo ou não, numa Anitta, cara, que hoje é vista como uma artista que fez sucesso. Mas a Anitta, eu sempre falo, né, cara, os maiores críticos são os próprios brasileiros. Mas a Anitta, calma, cara. Nem o cara que às vezes veio lá da Inglaterra fez sucesso tão rápido. Longe demais, entendeu? Foi muito longe. Pô, cara, muito longe, mano. Jimmy Fallon aqui, Coachella ali, cara, peraí. Né, como ela mesmo diz, aqui é o Honório Gurgel, saudade de Honório Gurgel. Então, assim, cara, eu vejo que realmente, nesse sentido, o Brasil, os Estados Unidos têm olhado para o Brasil com outros olhos, sabe? Visto assim, cara, lá existe um mercado muito legal, a música que está vindo de lá é muito legal, a comida hoje nos Estados Unidos, vou te dar um exemplo, eu cresci, e concluo aqui, cresci, cara, na época que você vê um pão de queijo, ou vê um Guaraná Antártica, né? E a gente não tem problema, essa coisa de falar as marcas, era como você vê um alienígena, cara. Era uma vez aqui, hoje você compra no supermercado. Hoje o americano chega pra você e fala, pão de queijo, cheese bread, entendeu? Então, assim, eu vejo isso parte da globalização e eu acho muito bem-vindo. É isso. Você. My turn. Agora, eu irei olhar as minhas notas, as notinhas que eu fiz aqui, porque eu gosto, cara. Você é uma pessoa profunda, Henrique. Então, eu quero fazer perguntas que muitas pessoas às vezes não fizeram. Vamos lá pra segunda. Vamos lá. Henrique, existe uma máxima, né, que fala assim, quem tem sócio tem chefe. Já ouviu essa? Já. Cara, você fez parte de uma banda no qual vocês eram sócios, né, entre si, então eram 4 pessoas. Na verdade, tecnicamente, somos 5. Que tem o Fernando, né, Isso. Fernando Furtado. Então 5. Mas até mesmo na parte criativa, né, até nisso o Fernando também é muito bom, né, cara? Eu vejo às vezes o Instagram dele, as fotos maravilhosas. Vamos falar então, você tinha 5 sócios. De uma maneira objetiva, quando o Skank acabou, né, deu a pausa, se você olhar para trás e falar assim, quais foram os principais ensinamentos que eu tive por fazer parte do Skank? Quais foram esses ensinamentos? Olha, tem gente que fala assim, sócio é uma coisa difícil, né, complicado e tal. Eu costumo falar o contrário, assim. Falo assim, olha, com sócio é mais fácil você crescer. Olha só. Tem que ter um equilíbrio entre eles, né? É legal quando existe um equilíbrio entre nível social, percentuais dentro da empresa de divisão são equilibrados, as pessoas serem complementares, né? Tem uma coisa que eu falo que todo grupo
Isso eu aprendi fazendo um curso de conselho de administração na FIENG, que é a Federação das Indústrias Sim, do claro. Estado. Que é exatamente entender essa coisa de grupo. Nem sempre a pessoa que aparece mais, ela é aquela pessoa que domina tudo. Né? Eu falo que todo grupo tem que ter um patinho feio, um porta-voz, um ansioso e um equilibrado. Cara, você tem que escrever um livro sobre isso. É muito verdade. É muito legal. Eu aprendi isso no curso. Uau. Se você tem pressa de realizar alguma coisa, você tem que ter alguém ansioso no grupo. Vamos. Exatamente. Você tem que ter uma pedrada no grupo. Você tem que ter uma pessoa que é o que vai falar. Né? Você tem que ter uma pessoa equilibrada, porque na hora que começar a derramar Vou trazer caldo, aqui a galera para... opa, vamos brincar, voltar à realidade. Você tem que ter o patinho feio, que no humor é conhecido como escada. Sim. Que é aquele que faz o trabalho, às vezes, duro. Mas esse trabalho duro que é o suficiente e é importante, né? Que é o famoso Ringo Starr, que eu chamo o maior patinho feio pra mim da história, é o Ringo Starr. Exatamente. Né? Eu falo que aqui no Brasil o maior patinho feio é o Dedé Santana. Também. Né? Na hora que você falou isso, eu pensei na hora, Dedé. Dedé Santana, inclusive vi uma entrevista dele outro dia falando muito bem sobre isso. Que legal. Então eu acho que um grupo e sócio, né, uma sociedade, ela é muito interessante. Tem gente que fala assim, você tem que dividir lucro com as outras pessoas. Fala assim, olha, isso realmente acontece, mas você está falando de um grupo que se fortalece para criar uma coisa maior. E uma outra coisa também, sócio te protege. Comprou briga com sócio de verdade, né? Que não deixa protege. De ser um casamento. Todos os meus amigos de banda falam, cara, casamento sem sexo. Então você fala que uma banda que durou 30 anos, 30 e poucos anos, bicho, é um baita sucesso. Tá, mano. Baita sucesso. Detalhe, uma coisa é durar 30 anos, agora deixa eu falar nesse sentido. A coisa é durar 30 anos, a outra é igual vocês, né, cara? 30 anos, uma pedrada após a outra, e hit, pai. Cada um teve uma função extremamente importante dentro dessa história, coisa equilibrada. O Fernando, que você está falando do Fernando Furtado, que a gente fala que é o quinto, o Skank, por exemplo, todas as capas dos álbuns do Skank foram feitas, pensadas pelo Fernando Furtado. Que incrível, cara. Né? Ele sempre gostou, entende de pop art como ninguém. De música também, ele trabalhou em rádio antes do Skank. Então, eu acho muito isso. Então, é uma história longeva, vitoriosa, e como toda história, tem início, meio e fim. E talvez um flashback, who knows? Who knows? Fala aí. Agora sou eu, né? Você, meu amigo. Já que a gente começou a falar de cultura pop, o nosso estúdio aqui, ele foi trabalhado, concebido pelo Marcos Pasqualini. Querido Marcos Pasqualini. Isso, artista plástico sensacional. Adoro. E um ser humano foda. Isso que eu acho legal também. Vocês podem ver a nossa entrevista com ele. Mas, na hora que você entrou aqui... Ai. Você é um cara que pensa muito assim nos detalhes do posicionamento, o que uma imagem... Você é daqueles caras que não gosta de legenda. Você não gosta de legenda. A imagem, ela tem que... falar assim por si só. Falar e, se possível, gritar. Isso. Por si só. É isso aí. Gritar por si só. Não precisa escrever, não precisa dar explicação. É isso aí. Né? A famosa garrafa da Coca-Cola. Isso. É o design ali da garrafa. Você viu ali, você olha fala Coca-Cola. Exatamente. Para mim, no caso, é o barulhinho de abrir a tampa, né? Isso é sensacional. E você me veio com um boné do Sun Studios, que fica em Memphis. Memphis, para quem não sabe, cultura inútil total. Se não me engano, é a base deixa eu lembrar aqui, cara. É a base da... Não é DHL, não. Vou trocar aqui, gente. A gente corta isso aqui. Memphis, para quem não sabe, é uma grande base da FedEx. Então você fica lá em Memphis andando assim, bicho, avião pra lá, avião pra cá e tal, não sei o quê. Mas, dentro da cultura pop,
eu já estava até comentando mais cedo, assim, Sim. se existe um lugar de referência para falar assim, a música pop começou ali, foi o Sun Studios em Memphis, que está lá até hoje, que eu tive a oportunidade de visitar e conhecer em 2019 com meu filho. Uau! Fui com meu filho, minha viagem musical. Fui para New Orleans, fui para Memphis, fui para Nashville, Viagem. e fui para Atlanta. Né? Atlanta. Atlanta. The A. Eu sei que você pensou, calculou para colocar esse boné, assim como eu calculei para colocar essa camisa. Que é do Keith Haring. Exatamente. Que é o outro cara que dispensa... O que significa isso para você? Porque Sim. eu acho que muito do que a gente vai falar aqui no After é exatamente sobre... a respeito desse mundo nosso, onde uma imagem tem que falar tudo. Absolutamente. Uma foto tem que ser rápido e tem que ser eficiente. As pessoas não têm paciência para muita coisa. Então a imagem tem que ser assim, o que você fala tem que ser curto, né? Então, meu irmão, é muito interessante isso, né? Se eu fosse te dar uma resposta rápida, seria: esse boné aqui é um código. Sabe por quê? Porque é um código que, sem eu falar nada, tá passando o Henrique Portugal na rua, tá passando um outro músico, tá passando um outro cara que ama cultura, ele vai olhar e falar assim: esse cara é dos meus. É como alguém usar uma camisa do CBGBs, sim, sabe, sabendo, famosa camisa do Ramones, que hoje a marca ficou tão grande que muita gente às vezes acha, já tive pessoas que acham que o Ramones é uma marca. Mas voltando a isso, tem a ver também com After. Quando a gente ficou nessa, vamos dizer assim, nesse brainstorm, né, de como é que a gente vai fazer o estúdio, como é que vai ser a história, a gente quer fazer uma coisa diferente, tal. A única coisa que eu falei é o seguinte: eu quero que a pessoa bata o olho e saiba que é o After. Eu não quero ter que explicar. E hoje, sim, tem um problema. Cara, o papo é reto, eu não sei se é diferente, é assim. Hoje eu vejo que existem muitos podcasts, bons, digamos de passagem, mas que você olha, cara, e até você ver qual é o podcast, tem que ver a pessoa. Porque todos eles, às vezes, têm lá o que os caras gostam atrás, né? Umas coisas até legais, tipo, por exemplo, tem o Ticaracatica dos caras lá do Bola e do Carioca, que eu acho incrível. Tem o capacete do Senna, tem não sei o que lá. Mas, e tem outros, né? O próprio Podpah, tem lá o disco do Racionais, eu acho sensacional. Mas eu queria uma coisa que eu falasse assim: cara, o cara vai bater o olho, ele não precisa de me ver, ele não precisa de ver você, ele vai bater o olho e falar assim: é o After. E pra mim, o que faz isso? A arte. A arte faz isso. Você, com nem três acordes, cara, acho que com um toque na guitarra, fala assim: esse é o The Edge do YouTube. Por mais que você goste ou não do YouTube. Você fala assim: esse é o The Edge. Porque ele tem uma assinatura. Eu queria que o After tenha uma assinatura. E o Lucas tem uma assinatura. Então, assim, cara, é muito interessante você falar isso, porque hoje a gente ia vir pra cá e eu falei assim: cara, eu tenho um perfume que eu passo que eu chamo que é o perfume do sucesso. Toda vez que eu vou fazer uma coisa que pra mim é importante, eu passo esse perfume. Porque eu falo assim: esse perfume meu é associado a coisas legais. Então, o que eu fiz? Eu esse perfume, e eu falei assim, tinha alguns bonés que eu gosto, sabe disso, a gente tem essa paixão em comum. Mas a hora que eu vi isso aqui, eu falei: não, cara, tá ali que, diga-se de passagem, quem me deu foi minha irmã Evelyn, que foi pra Memphis, e aí me ligou de lá e falou: quero te dar um presente, trazer aqui. Eu falei: vai lá no Sun Record Studios e eu quero esse boné. Porque, poxa, cara, isso aqui, pra quem não sabe, foi onde foi, né, Elvis Presley, onde o pop começou, a gente pode se dizer. Né? Abusando, assim, tentando criar assim, a origem. Mas pra quem não sabe, o Sun Studios fica em Memphis e era... isso que eu já li a respeito. Era o selo e o estúdio dos brancos. Porque o sul nos Estados Unidos sempre foi muito separado. Sim, segregado. E dos pretos era a gravadora Stax. Isso também. Que hoje só tem o museu, que eu fui também. Irado. Então isso no sul dos Estados Unidos sempre foi muito forte. No norte muito menos. Mas no sul dos Estados Unidos isso sempre foi muito separado. Total. E lá que fica Graceland, que é na verdade uma casa e... Casa barra museu, memorial, tudo. É um negócio indescritível. Minha irmã me falou isso também. É um negócio assim, inacreditável. Tem os aviões, tem tudo, né? É um negócio muito louco. Então, e o filme do Elvis trata muito isso, né? Que é aquela história do branco ter o gingado do preto.
Eu achei isso Ele maravilhoso mudou dele, né, a cara? história da música, ele mudou a música Sim. pop ali, fazendo isso. E tudo começou onde? Memphis, Sun Studio, cara. Isso é muito legal. Eu acho também, vou até um pouco além, né, cara? Elvis cantava na igreja, né? E foi, né, virar um heartthrob, né? Foi virar um ícone pop, né, cara? Assim, saiu das quatro paredes e foi pra isso. Bem, minha vez de perguntar, vou voltar aos meus notes. Essa é boa. Cara, muita gente sempre pergunta, tenho certeza que você já deve ter recebido essa pergunta, qual foi o seu primeiro contato com a música? Mas muita gente também te conhece pela tecnologia e pela sustentabilidade. Mas eu quero falar da tecnologia. Diga. Volta lá atrás na sua primeira memória. Qual foi o seu primeiro contato? O meu foi com a Atari, eu lembro, jogando ali. Mas qual foi o seu primeiro contato com a tecnologia? Eu sou um nerd. Aham. Ponto. Super Gêmeos ativar. Ponto. Sou um nerd. Estudo piano desde os 5 anos de idade. Inclusive, continuo estudando. Existe uma tecnologia que é a tecnologia profissional, computadores mesmo, e tem a tecnologia de videogame. Né? Poxa, eu quando era novo ganhei um videogame, não era um Atari. Era um videogame que só tinha tênis, paredão... Eu lembro dessa parada. Lembro de ver, assim, em algum documentário, alguma coisa. Isso aí. Isso aí, esse é meu primeiro contato. Aí, poxa, esses computadores todos, TK-85, todas as coisas que tinha fita cassete, que lia o programa, eu tive isso. Aí eu comprei um Amiga 500, né, que era um computador canadense, que veio antes de Macintosh. Que ano isso, cara? Antes de Macintosh. Que ano isso? O Macintosh é 84, o Amiga deve ser 82. Nossa, eu nem sabia da existência desse. Uma marca canadense, que não deu muito certo. Na verdade deu certo, mas é uma coisa que é legal depois a gente falar, que é o seguinte, uma das coisas que a Apple faz, não só a Apple, mas é ela que faz melhor, que quando ela cria um produto, ela não cria um produto, ela cria um ecossistema. Certeza. Que alimenta o desenvolvimento desse produto. Isso está acontecendo com esse óculos novo, né? Exato. Isso aconteceu com a Apple não fez só o iPod, ela fez o ecossistema, aí tinha o iTunes. Isso aí. Né? Apple o iPhone Store, é a mesma coisa. O iPhone e até o físico. SDK para você desenvolver essa. E aí você tem a capinha do celular que aí. Então a história do ecossistema não é um produto. Você tem que criar todo um ecossistema para implementar isso. Então, assim, E eu fui trabalhar com 14 anos, eu fui ser office boy de uma empresa de informática. E aí você vê como é que a gente descobre que a gente está ficando velho, né? Eu fui no Museu do Computador, que se não me engano fica em Mountain View, na Califórnia. Inclusive pertinho da Silicon Apple, Valley ali. Exatamente, aquelas coisas Vale ali. do Silício. E todas as máquinas, os computadores que tinham lá, tipo assim, super antigos, são computadores que eu trabalhei, cara. Caraca. Porque eu comecei a trabalhar com computador em 1979, quer dizer, eu comecei mesmo em 1980. Pô, nós estamos falando de 44 anos atrás. Eu era um moleque, era office boy, mas eu via aquelas máquinas. Irado. Entendeu? Eu via aquelas máquinas, fazia sorte. Hoje, você faz um sorte de uma classificação no Excel, por exemplo, você aperta um botão. Lá não, era cartão, você tinha que puxar, fazer as pilhas, tinha uma sequência que você tinha que fazer, física. Essa molecada nova não tem noção do que a gente já passou, né? A gente não passei, né? E o mais interessante é que a música, ela é muito tecnológica. Inclusive, eu falo muito isso, que a gente escuta o desenvolvimento da indústria fonográfica, na verdade a maioria das indústrias, mas da indústria fonográfica mais forte, a gente sempre dependeu da tecnologia disponível para escutar a música. Então o rádio foi uma tecnologia. O CD. O vinil, que eu falo que é o início da indústria da música gravada, ela aconteceu nos anos 50. Aí, voltando à história do Sun Records, quando você fazia o compacto, que era possível, o cara ia no estúdio, gravava o compacto, Elvis fez isso. Ele pega o compacto ali na hora, inclusive lá no Sun Studio tem essa máquina lá até hoje, e você leva na rádio. Então, assim, a música é muito ligada à tecnologia. Absolutamente. Então, eu me sinto em casa, ainda mais teclado, né? Então, assim, adoro, continuo fazendo as coisas todas. Você é daqueles, cara, que, tipo assim, quando vai compra um produto, já fica louco pra chegar em casa e abrir e apertar todos os CDs? Ler manual? Ler manual, apertar... Você é desse? Cara, eu ainda leio manual.
Não leio tanto assim, não, porque hoje você entra no YouTube, Cara, tem tudo. eu vou ser muito né? sincero, mas por isso que a gente dá certo. Porque eu sou daqueles, mano, que assim, ó, eu gosto de tecnologia, mas eu sou daqueles assim que eu já. Não, peraí, eu quero só ligar, eu preciso aqui pra tal coisa tal. Já quero ir direto só naquilo que eu. A única coisa que eu comprei aquilo ali pra fazer, entendeu? Preciso começar a ler os manuais. É uma dificuldade. Eu tenho TDAH, né? Tem esse um pouco de. Mas é isso. Agora Your sou eu, turn, né? your turn. Tá bom. Aham. Você é um cara que tem uma agência, você é publicitário. Sim. Tem uma coisa que eu tenho falado muito hoje na indústria da música, que a música hoje, principalmente com a revolução do mundo das mídias sociais, eu falo que quando inventaram o joinha do Facebook, acho que é 2004, o Facebook de 2004, mas não sei se o joinha veio junto no início. O famoso like. Ele mudou porque ele deu poder a todo mundo de se expressar, dar opinião. A partir daquele momento, o ser humano começou a não escutar mais. Né? Parece que todo mundo ficou surdo ali. Sim. Eu emito minha opinião, quase que não interessa a sua, é a minha. Não quero ouvir, eu quero falar. É isso, não quero ouvir, eu quero falar. E isso dentro da publicidade, isso mudou totalmente, né? Porque... E o mundo hoje ele está regido por esse tipo de coisa. As métricas baseadas nas opiniões, não necessariamente opiniões verdadeiras, mas essas opiniões. E hoje você tem os impulsionamentos, tem todas as coisas que criam mexem muito com isso. Né? Então, assim, como é que você vê, primeiro no mundo da publicidade, esse tipo de mudança que aconteceu comportamental no mundo, e também como é que você enxerga, principalmente assim, acabou que o mundo, as ferramentas digitais, as redes sociais deram muito poder a pessoas que não foram treinadas ou estão preparadas para administrar isso. Muito. Então... Cara, eu vou ser bem objetivo, assim, engraçado. Parece que você estava comigo ontem, cara. Porque eu estava falando desse assunto com um grande amigo, estava falando desse assunto com uma ex-namorada. Ela é executiva numa grande empresa lá nos Estados Unidos e ela estava falando que ela não tinha sido aprovada para posição dentro da empresa dela, que ela queria uma menina que estava há 1 ano lá, ela já está tipo, há 10 anos na empresa, tinha sido promovida. E aí a gente ficou, mas ela queria saber, o que você acha? Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta, como é que foi? E tudo ela falava assim comigo, não, porque eu li que a entonação da voz tem que ser assim, 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 assado. Porque eu li que as respostas elas têm que terminar assim, assim, assado. Aí eu fui escutando, falei, tá aí o problema. Porque tem tanta métrica e tem tanta coisa que as pessoas esqueceram de uma coisa. Chama-se a verdade. Cara, as pessoas cada vez mais, e agora, nesse sentido, marcas, principalmente, elas não conseguem mais fazer o copy and paste como era antes. Porque antes, elas faziam aquele copy and paste e existia um delay até que essa verdade chegasse até o consumidor. Sim. Hoje não, ele questiona na hora. Ele vai lá e baixa o comentário, não. Vocês estão falando isso aqui, mas vocês fazem aquilo lá. Vocês estão querendo proteger tal coisa, mas na verdade o que vocês fizeram foi tal coisa. Vocês estão querendo falar de equal rights, mas vocês estão com fábrica lá não sei aonde, entendeu? Então, assim, hoje a gente está voltando para um ponto aonde as pessoas estão querendo a verdade. Elas não. Por isso que a gente vê, cara, é tão legal. Vamos dar um exemplo, assim, que todo mundo vai conhecer. O Manuel Gomes, por exemplo. Eu me odeio o cara, mas o cara era aquilo ali. Caneta, entendeu? Tipo, o cara cantou aquilo ali e tal, e as pessoas enxergaram o que nele? Verdade, muitas pessoas se viram nele. E aí depois o cara começou a ter o sucesso você tá falando do Caneta Azul. Caneta Ah. Azul. Cara, aí você vira e fala assim, eu vou te dar um outro exemplo, que eu vi ontem, diga-se de passagem. Você vira e fala assim, mas cara, quantas empresas gastam milhões, algumas bilhões, e não conseguem o que esse cara conseguiu num vídeo desse tamanho? Né, alcançar tanta gente, porque não tem verdade. Vou te dar um exemplo ontem. Tava vendo chegou lá no meu timeline, que o Christian Bale, né, ou seja, o net worth do cara é, sei lá, 150 milhões de dólares, e ele dirige uma Toyota 2003, uma Tacoma 2003. E aí perguntaram para ele, por que você tem uma Tacoma? Ele falou, cara, ela não quebra, me leva onde eu preciso, e ainda eu posso ajudar os meus amigos a hora que eu preciso. Então, coloco as coisas aqui atrás, alguém precisa fazer uma mudança. É uma picape, tá como uma picape, da Toyota.
Resumo da ópera. Eu falei assim, cara, a Toyota nunca na vida ganhou um marketing tão bom e ainda não gastou um centavo. Porque é verdadeiro. Tem de um cara que podia ter o carro que ele quisesse, tudo que ele quisesse, mas ele falou assim, então essa fala do cara reverberou muito mais do que se a Tacoma tivesse contratado ele mesmo para fazer um comercial, gastado bilhões. Então o que eu vejo hoje, que tem mudado muito, e que eu acho que a gente está voltando cada vez mais para isso, é verdade. As pessoas não compram apenas uma marca por comprar uma marca. Elas compram, mais uma vez, o ecossistema. Eu quero saber onde isso foi produzido, eu quero saber a história dessa marca, eu quero saber se isso é verdade mesmo, eu quero ver o que está por trás, eu quero me identificar com isso aqui. Então, assim, voltando à pergunta que você me fez do Sun Records, por que eu estou usando isso aqui? Porque tem verdade. Isso tem a ver com coisas que eu admiro, com coisas que eu amo, tem a ver com coisas de pessoas que eu vejo e admiro, que vão olhar para isso aqui e vão falar, opa! Olha só o que você tá. Olha que legal, cara. Já foi lá. Então, assim, existe uma série de fatores, mas voltando à resposta curta, verdade. Só para completar, porque ele falou Sun Records, é porque lá em Memphis tem o Sun Studio que você pode gravar. Sim. E tem a Sun gravadores, Records que é gravadoras, que são duas coisas diferentes. Então é o Sun é. Studios. I'm sorry, that's what it was. My turn, minha vez de perguntar. Vamos lá para a quarta pergunta. Henrique, de maneira bem objetiva. O mundo tá acabando. Blá, 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 blá. Você tem que pegar 3 álbuns para fugir e levar para uma ilha. 3 álbuns. Quais são eles? E por quê? Cara, 3 álbuns. Tem 2 álbuns na carreira do Skank, para mim, que são icônicos e eu tenho muito orgulho de ter participado. O Samba Poconé, que nos levou para o mundo inteiro. Uhum. Gente, sem internet. Uhum. Né? Negócio. Existe uma caixa da Sony que é 50 anos. Não, não quer ser, não, 50 acho que é 100 years. Eu não vi essa caixa. Será que é 100 years? Bom, resumindo, é uma caixa azul gigante e tal. Sim, eu já vi. Que tem todos os sucessos, os grandes sucessos da Sony, que era CBS antes e tal. É a única música brasileira que tem lá, é a Garota Nacional. É legal demais isso. Isso é um negócio. Posso contar uma história sobre isso rapidinho, de cortar? Eu estava em Fort Myers, que é no sul da Flórida, interior, 2003. Aí um gringão, assim, típico, né, americano, olho azul, falou assim, você é de descendência brasileira, Skank. Aí eu falei, como é que você conhece? Ele tinha essa caixa, cara. Tinha essa caixa? Ele tinha essa caixa. Muito Jeremy legal. Clifford, o nome dele, eu lembro até hoje o nome desse cara. Isso é muito legal, muito orgulho. E o álbum que é o Cosmotron. Mas fora... É um álbum que é muito orgulho, assim. Existem algumas coisas que acontecem na vida da gente que a gente... mudar a vida, né? Tem um termo, né? Pivotar, né? Sim. Você se reescrever, se reinventar. E tal. Sim. E o álbum Cosmotron, que é um álbum que tem Paul Deixar, que tem Claro. Dois Rios e tal. Claro. É um álbum que mexeu muito com a carreira do Skank, mudou, assim, um sucesso e mudou a carreira do Skank completamente. Então eu acho esses 2 álbuns. Agora, um álbum de um outro artista, tem um álbum que eu sempre escutei e que para mim sempre foi uma referência e não tem ele nas plataformas. Não existe ele. É um álbum de um show que eu vi aqui em Belo Horizonte, mas ele foi gravado ao vivo, que eram 2 pianistas só. César Camargo Mariano e Wagner Tiso. 2 faixa pretas de 15º Só os dan. 2 no palco. Só os 2 Uau! O disco se chama Todas as Teclas. Assim, para quem gosta assim, de performance, de gentileza, um fazendo base pro outro. Cara, eu tô de cara, eu não sabia da existência desse álbum, eu sou... E eu amo Steve Wonder e eles tocam Isn't She Lovely lá, maravilhoso. Inclusive no meu show solo eu toco. Amo essa versão que você faz no show. É muito legal. Então, assim, simplifiquei assim totalmente. Sim. Assim, 3 álbuns. Mas eu achei, sabe uma coisa que eu acho incrível, cara? Você ter falado 2 álbuns seus, assim. Eu acho que a gente, como brasileiros, né? A gente tem que parar com esse lance de só, o do outro. Não, cara, eu levaria um álbum meu. Eu achei isso muito foda, assim, muito legal. Cara, eu acho que a gente tem que aprender a comemorar as nossas vitórias. Absolutamente. Né? E não se sentir culpado por isso, pô. Não, tipo assim, é o próximo. Eu falei assim, não, peraí.
vamos comemorar essa vitória, vamos comemorar o que está acontecendo, vamos comemorar uma pequena vitória, um exame, sabe aquela coisa assim, um exame de sangue bom, que os resultados saíram bons. Sim. Tá, vamos comemorar. Porque senão fica muito difícil viver, né? A vida já é um cotidiano danado, né? A gente não foge muito disso. A gente viver em montanha-russa é uma coisa complicada por vários motivos. Então, como o cotidiano deixa a vida muito assim, então cada ponto de relevância, alguma coisa significativa, é legal comemorar. Irado. E falar assim, não, esse tem muito orgulho, esse eu tenho muito orgulho. Irado. Eu acho legal isso. Maravilhoso. Your turn. Vamos lá. Você criou no início, a gente estava falando aqui sobre a mudança do mundo com a chegada das redes sociais, com a chegada da opinião das pessoas. Sim. Você criou um portal que chamava The Hype BR. Sim. E isso exatamente num momento que as pessoas ainda estavam começando a entender como é que você... O tanto que era importante, voltando assim, que a audiência... E hoje mudou de novo. A audiência não está nos meios de comunicação, né? Uma boa parte dela. A audiência está nas pessoas que hoje... E né, você captou isso muito bem no início. A audiência está nas pessoas ou nos lugares que se tornam relevantes perante uma classe social ou para todo mundo. Uma coisa que mudou hoje em dia é que as próprias plataformas de rede social mudaram isso e tiraram a relevância das pessoas com a mudança de algoritmo. Mas vamos falar no ponto que foi inaugural das redes sociais e que você navegou muito bem com o The Hype BR, principalmente voltado para lifestyle. Exato. Porque eu falo assim, quando eu era novo, o sucesso era... Quando eu era novo na escola, o sucesso era uma bolsa Samsonite. Para muitos, uma mochila da Company. Mochila da Company, Depois era um All-Star. Aí eu tive um All-Star, não o Chuck Taylor, aquele outro que é o V com a estrela, que eu não sei se ele tem um nome. Sim. Beleza. Aí depois virou aquela coisa, assim, bem depois, a história de você ter um pendrive. São os símbolos de gerações. De status, quase status, também. Isso. Porque o lifestyle tem muito isso. Absolutamente. Aí a história dos colecionadores de tênis, de modelo. Isso. Aí vem o Air Jordan e revoluciona isso completamente. Né? Como é que foi a história da criação do The Hype BR, que foi um ícone para esse tipo de coisa que a gente está falando aqui? Cara, excelente pergunta. É engraçado que muita gente, assim, cara, eu já dei muita entrevista no passado sobre isso, inscrito, mas quando eu parei de dar entrevista, teve uma época que eu quis ter uma vida mais privada, né? E mais particular, e assim, eu acho que não tem esse registro em lugar nenhum. Então, assim, quando alguém agora me perguntar como é que foi, eu vou falar aqui. Contando rapidamente a história do The Hype, eu tinha acabado de sofrer um acidente e tive que ficar meio que um ano de molho. E aí, cara, um ano de molho, quem me conhece sabe, cara, que eu sou a 200 por hora, cabeça a 1000 por hora. E aí eu gostei sempre daquilo que a gente chamou... Tem duas coisas muito interessantes, já pulando um pouquinho, que eu não tenho problema nenhum em falar isso, porque no Brasil a gente também não pode... eu que fiz... Não, cara, tem duas coisas assim. Primeira, foi que a primeira entrevista que eu dei no Brasil, em 2007, foi no Multishow. E era para falar de um tema chamado redes sociais. E aí eu lembro que eu perguntei assim, porque eu também tenho a questão da tradução, eu falei, o que é redes sociais? Eu falei, tipo Twitter, Facebook. Eu falei, então esse é... Pra você ver, o The Hype BR, ele nasceu 3 meses antes do iPhone, cara. Quer dizer, na minha época, quando a gente criou o The Hype BR, não tinha nem ainda iPhone, quer dizer, não tinha Instagram, não tinha todas essas... Eu lembro que pra eu, na verdade, né, comecei sozinho ali na sala da casa da minha mãe na época, cara, pra eu começar com um apartamento, né, pra eu subir, né, upload uma notícia, por exemplo, o Blogspot, que era o que a gente usava, que eu usava, ele só conseguia subir 5 fotos cada vez. Então, quando eu ia fazer, por exemplo, um post na época da Supreme, que era a marca mais relevante do cenário, que lançava, assim, 500 itens, tipo, sei lá, 500 estou exagerando, mas, assim, 200 itens. Cara, você imagina que ia subir 200 itens
De 5 em 5, cara. Eu gastava 1 hora só pra fazer isso. Isso hoje você entra no Instagram, você dá uns prints lá nas coisas, colocou, cara, em 5 minutos você fez aquilo ali. Mas o embrião disse outra coisa que a gente tem 2 palavras que a gente meio que instituiu. Eu não tenho problema em dizer isso no Brasil. Tanto é que a gente tinha que explicar isso toda hora. Uma era que a galera fala muito agora, que é o hype. Todo mundo fala, porque isso é o hype, isso é o hype. Cara, primeira galera, né, primeiro grupo, primeira pessoa a usar realmente essa palavra de maneira muito... Fui eu, assim, de falar The Hype BR, o Hype BR. E a segunda foi lifestyle. A gente falava assim, o pessoal falava assim, o site de streetwear. Eu falava, opa, streetwear é um dos elementos. Porque a gente fala de cinema, a gente fala de arte, a gente fala de música, a gente fala de moda, a gente fala de tudo na época. A nossa faixa etária era 18, 24, então tudo... Era em constante, quando a gente começou a Toy Art, muita gente às vezes nem sabe o que era um dos pilares, cara, do que a gente falava. Tipo assim, de cada 10 notícias, eu tinha sempre gostei de trabalhar com metas, falava, eu tenho que postar 10 notícias por dia. No mínimo 1 ou 2 eram de Toy Art. 3 ou 4 de sneakers, uma de um filme que acabou de lançar. Hoje, cara, você olha os portais que ainda existem, Hypebeast, Highsnobiety, eles falam, cara, de coisas que são tão misturadas que parece que você está lendo TMZ, que TMZ é um site de fofoca. Então eles já estão falando, Taylor Swift usou o tênis tal, ou não sei o que apareceu não sei aonde, ou não sei que marca perdeu não sei quantos milhões de dólares, porque hoje o lifestyle do jovem também fala muito de business, de negócios, né, de viagens. Então, assim, cara, a ideia, para concluir, foi assim, eu quero fazer uma história que eu não sei se tem 1 ou 1 milhão de pessoas. Teve uma época que a gente bateu 18 milhões de unique viewers num mês. Falei, caraca, eu tô falando com 18 milhões de pessoas, é muita gente. E aí, cara, as coisas foram mudando e andando, mas foi de querer achar pessoas que pensavam igual eu. Então na época era assim, quem gosta de sneakers? Quem gosta também dessa marca? Quem gosta dessa banda de punk rock e dessa banda de hip hop? E aí, isso aí foi mudando, só que tomou uma proporção igual você falou, cara. Eu pensei que ia falar aquilo ali para um grupo pequeno. De repente eu tô dando uma palestra junto com o Tinker Hatfield, que é o cara que desenhou todos os tênis da Nike, do Michael Jordan, perdão. Foi o cara que criou o Air Max, por exemplo. Eu tô falando com ele num evento no Forte Copacabana, no lançamento da camisa da Seleção Brasileira. Quer dizer, a hora que eu olhei, falei assim, você deve ter tido centenas de coisas igual. Falei, caraca... Tipo assim, a minha mãe parcelou meu tênis de 3 vezes, que foi esse cara que desenhou o tênis, e hoje eu tô dando uma palestra com esse cara. Quer dizer assim, você fala, caramba, onde a coisa chegou? Fora as colaborações que a gente fez, né? Com inúmeras marcas e, enfim, ter meus tênis expostos em uma exposição, por exemplo, da Nike e várias outras coisas, que, enfim, não vem ao caso. Mas, assim, realmente a coisa tomou uma proporção muito grande. E é legal falar sobre isso, assim, principalmente com você, né? Que gosta disso também. E é isso. My turn. Então vai. My turn. Você. Uma coisa que sempre me chama muito a atenção em você, inclusive, dentre as nossas milhares de conversas, algumas de manhã no almoço, algumas de madrugada, você indo para o aeroporto, ou eu chegando em algum lugar, de uma viagem, é inteligência emocional. Você é a pessoa que mais me ensina sobre isso. Não sei se eu já te falei isso. Já te falei isso? Não. Então tá, tô te falando agora. Você é a pessoa que mais me ensina sobre isso. Quando eu tenho alguma decisão a tomar, eu tenho pessoas que eu ligo. Então quando eu tenho um investimento, eu ligo para uma pessoa que eu falo, pô, esse tal. Quando eu tenho alguma coisa que eu tô ali, eu falo, peraí, vou ligar pro meu irmão Tonico. Ligo, tá. Aí eu, na hora de fazer essas perguntas, eu queria saber uma coisa. Eu acredito muito, quando as pessoas me perguntam, falam também sobre isso, sobre mim. Lucas, você tem uma inteligência emocional muito bacana, eu vejo que você não desespera em certas coisas, ou você... Eu falo, mas isso não me veio de graça. Eu falo, foram anos de terapia. A minha pergunta para você é, o quanto disso veio da sua personalidade, que talvez eu não sei, não sou nenhum psicólogo, mas eu acho que é uma personalidade mais fleumática, e o quanto disso você trabalhou? Entendi. Primeiro que eu sou filho de psicóloga, né? Minha mãe é psicóloga. Sim, sim. Normalmente a gente sempre tem uma escolha entre o pai e a mãe com quem a gente conversa, né? Meu pai me ensinou muita coisa, ele que me possibilitou ser músico. Muita gente já sabe isso, mas eu era analista de sistemas. Sim. E larguei tudo para realizar meu sonho de viver de música. Sim. Então, assim,
eu sou um cara muito observador, né? E muito. tem gente que fala que eu sou muito frio, que é uma mentira. Total. Né? Quem fala isso está mentindo, não conhece o Henrique. Mas é porque, na verdade, eu não sou aquele cara de gritar, né? Essa não é a minha característica. Minha característica é mais de falar no ouvido, né? Falar, escutar e entender as situações, né? A história, pelo menos eu acho isso, é a história do equilíbrio. Então, o jeito da inteligência emocional, ela é consequência de, como tudo na vida, né? A gente não aprende com o sucesso, com os acertos, né? A gente aprende com os erros e com os fracassos, né? E a inteligência está em você não repetir. Essa é a forte, inteligência está em não repetir. Como eu já vivenciei muito, já mudei minha vida bastante, né, para realizar esse meu sonho, agora estou mudando de novo, né? Buscando entender a vida de uma outra forma. Essa história toda, não só aqui o podcast, mas toda essa parte minha de envolvimento com direitos autorais, da Abramos. Eu falo que a minha frase é: a música me deu muita coisa, está na hora de devolver um pouco para ela. Então é ajudar as próximas gerações que é possível viver de arte e mostrar para elas que nesse mundo digital, que é o mundo dos micropagamentos, né, micropayments que a galera fala, você vai ganhar uma beiradinha aqui, uma aqui, outra ali, mas lá na frente o bolo. É isso que faz o bolo. Não tem mais aquela coisa grande, gigante. Que na verdade é o que o streaming faz. O streaming te propõe é isso. Exatamente. O mundo digital é isso. São os picadinhos ali o tempo inteiro e você entender isso. Então o que eu procuro fazer eu sempre gostei disso. Eu falo, principalmente com os amigos, e falo assim, olha, amigo é aquele que te dá a notícia ruim. Porque o inimigo vai falar que você está fazendo tudo certo. O famoso baba-ovo. Exatamente. Definitivamente eu não sou. Absolutamente. Entendeu? Mas sempre fui assim. Eu gosto de ajudar. Eu sou uma pessoa de grupo. Eu gosto de ajudar. Eu não penso nada sozinho. Não gosto. O sucesso já é muito solitário por si só. Por quê? Porque normalmente o seu sucesso significa o insucesso do outro. E então é legal você estar em grupo para que você possa comemorar as coisas em grupo. Né? Isso tem uma característica até religiosa que não cabe a gente falar aqui agora e tal. Mas eu penso assim. Então a história da inteligência emocional é que eu falo assim, eu chego para os amigos e falo, o cara pergunta, pô, tá acontecendo isso? Eu falo assim, cara, pode falar uma coisa? Essa é a minha opinião. Se você vai usá-la, se é bom para você ou não, beleza. Tem muita gente que escuta isso e nunca mais conversa sobre isso. Eu falo assim, ou ele não gostou... Ou gostou demais e ruminou naquilo ali e falou, vou aplicar e eu aprendi a minha lição. Eu sou assim, eu não tenho essa coisa do eu sozinho, definitivamente. Irado. E o termo, my friend, é sensacional. Agora sou eu? Só vez. O mundo, a tecnologia, ela mudou muito a nossa vida, né? Antes você tinha que mudar, ainda tem um pouco isso, mas diminuiu bastante. Até a própria história dos podcasts foi um dos motivos da gente ter montado ele aqui em Belo Horizonte. Sim. E a gente conversou muito sobre os grandes podcasts. Uma boa parte deles já não está mais nas cidades de referência, né? Lá fora. Lá fora, isso. Então eu tenho o Joe Rogan, que está em Austin, né? Austin, ele, inclusive, eu li o livro do Elon Musk, os dois são amigos e tal. Imagino a troca de verdades ali, deve ser assim, no nível hard e tal. O maior podcast de música, de entrevista, né? Que é do Rick Beato, que ele fica em Atlanta, né? Atlanta. Isso, ele fica em Atlanta e tal. E a gente está fazendo isso aqui, e uma assinatura que a gente busca a gente faz em Belo Horizonte, a gente faz em Minas Gerais, mas é de Minas para o mundo. E a gente conversou muito sobre isso. Eu acho que é legal explicar isso para o pessoal que está nos assistindo,
que você explica isso muito melhor do que eu. Imagina. Por que isso? O que te fez pensar nisso e falar isso para mim? E eu comprei na hora a ideia. Cara, eu acho isso foda, mano. Assim, tipo, uma coisa que eu sou nova-iorquino, cara. Entendeu? Se alguém me perguntar o que você é, eu sou nova-iorquino. Sou atleticano e nova-iorquino, né? Pra quem não sabe, agora eu sei que o Henrique riu muito por dentro, porque a gente tá gravando isso. Logo depois o Galo vir de uma... Ai, 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 ai. Mas enfim, são duas coisas que me definem muito. E assim, cara, uma coisa é o seguinte. Eu tenho um lado da minha perna eu tenho a tatuagem do Stevie Wonder. Então outra coisa que a gente tem muito comum, assim, o amor pela música. E pra mim, se tem um ser que incorpora tudo da música que eu amo, é o Stevie. Mas do outro lado eu tenho o Príncipe de Nova York, o famoso Prince Akeem. Por que eu tenho o Príncipe de Nova York? Porque, cara, isso foi filmado na rua da minha casa. Parte desse filme foi filmado na rua da minha casa e outra parte, pra você ter noção, o McDowell terminava do outro lado da rua da minha casa. Morava a gente ainda tem esse lugar lá, né? Então na Grand Avenue você vinha, atravessava Queens Boulevard, aonde outra gigantesca parte do filme toma enfim, tem vários ali cenários, mas a McDowell era do outro lado da rua, era uma Wendy's, que é uma marca também, que era a terceira maior, né, você tinha McDonald's, Burger King, Wendy's. McDowell, só pra galera que não viu o filme e não lembra, era McDowell's, era uma versão Tabajara. Tabajara isso, genial. Aquele filme eu sei ele decorado, Soul Glow, enfim, pra mim é um dos maiores filmes, assim, da minha vida, por vários motivos, e esse é um deles. Mas o que eu amo nisso é assim, eu sei que o bairro que eu morava, ele não era, cara, um Central Park West. Ele não era o Sorro, mas, cara, era a minha casa. E se alguém falar mal do meu bairro, a gente vai pra guerra. Eu sou desse. E eu acho, cara, que a gente tem que vestir a camisa de onde a gente tá. E aí outra coisa que me define também é que eu sou mineiro. Eu tenho essa tatuagem aqui, né? Mostrar aí, pedrada. Eu tenho, na verdade, duas agora, né? Eu acho que essa área do meu braço aqui vai ficar toda em homenagem à música mineira, né? Essa daqui que faz a luz, que é a capa do disco do Milton Nascimento, né? E essa daqui que é o 14 Bis também, que é por conta da banda, não é por conta do Santos Dumont. É por conta da banda, mais especificamente do Cláudio Venturini, que é o meu mestre na guitarra. Bicho, assim, vamos falar a verdade, assim, cara. Eu falo meu mestre na guitarra, a galera fala assim, cara, deve tocar. Não, velho, eu toco 1/10 do que o Cláudio toca. Mas pra mim, o Cláudio é outro cara, que inclusive a gente vai trazer aqui. Mas assim, pra mim é um gênio, um mestre, um cara foda como ser humano também. E eu acho que a gente tem que vestir isso. E aí, quando as estrelas alinharam, porque eu sempre falo, né, Henrique? O que faz uma coisa dar certo? Né? Existem vários fatores. A apresentação, a maneira que você apresenta aquilo ali. Né? Agora eu estou falando como publicitário. E posso aqui dar uma aula, palestra, mas deixa eu ser objetivo. Uma delas é o timing. E as estrelas alinharem. Quando isso tudo alinha, cara, velho, aí é correr para abraço. Aí é um samba paconé. Aí é enfim, por aí vai, entendeu? Aí é um New Balance 990, entendeu? E aí vai. Cara, a nossa estrela alinhou. Por quê? Porque eu mudei de volta para BH depois de anos morando fora. Sempre cresci fora, depois morei em Belo Horizonte 5 anos. Depois mudei de volta para os Estados Unidos, onde eu cresci. Nesse meio tempo aconteceram algumas coisas que me trouxeram de volta. Né? Algumas coisas não, alguma coisa, né? Um filho maravilhoso que é o Bente, papai te ama, Bente. E eu falei, eu tenho que estar nessa parte no crescimento do meu filho. E coincidiu, não acredito em coincidências, mas por falta de melhor palavra, de você também estar dando um break na história com o Skank. E a gente falou, Henrique, a gente já tinha feito, para quem não sabe, a gente gravou o nosso podcast no início da pandemia. Isso. A gente gravou com o nosso um querido amigo Marcos Mion, a gente fez com o Charles Gavan, com o Benja, com o Marco Antônio de Biadi, com o Ismael, que é um psiquiatra daqui maravilhoso, com o Guga Stocco, com o André Barrense. Cara, a gente com fez... Com o Dinho do Capital. Com o Dinho. Então, assim, a gente fez uma história que a gente falou, cara, isso aí deu liga. Só que a gente tinha que esperar o quê? O timing. E aí, cara, quando isso alinhou, eu falei, Henrique... E aí a gente ainda teve, que vale ser mencionado, eu quero deixar uma coisa muito clara, para isso que está acontecendo, tem alguém no backstage trabalhando. Sim, ainda temos o nosso querido Pedro Veloso, Pedro, a.k.a. also known as Pedrada. Cara, quando nós três encontramos, foi aquela trinca, eu falei, velho, é isso aqui. E outra, os três com tesão na história, porque isso também tem que ter. E os três querendo falar, cara, a gente quer colocar, né, sem falsa moda, porque existem outros podcasts legais, mas a gente quer um lugar à mesa.
A gente quer um lugar à mesa. Minas quer um lugar à mesa. Eu quero que quando aquele cara legal vier fazer um show bacana aqui, ou até mesmo a gente vai ter um quadro que é chamado, inclusive tem que dar as honrarias desse nome, eu conversando com ele, que é o Beni, né, lá do estado de Minas. A gente conversando e falando sobre o podcast, ele falou, vocês querem bater papos? Então, com anônimos comuns. Eu falei, não, cara, você acabou de dar um nome anônimos incomuns. A gente quer bater um papo com pessoas taxistas, donos de bar, enfim, pessoas que trabalham, cara, sei lá, todo tipo de gente que às vezes não tem o holofote em si, mas que tem histórias incríveis para contar. Todo mundo, cara, eu sempre vejo isso, Henrique. Eu amo quando eu fico em hotéis, bater papo com a galera do hotel. Sabe, eu amo quando eu chego numa cidade, né? Porteiro do prédio. Taxista. Garçom. Antes era o ascensorista, né? Que eu falo que são os termômetros do mundo. São as pessoas invisíveis para a sociedade. Mas são as pessoas invisíveis, mas que são os termômetros. Porque você pega um taxista, um cara hoje que dirige um aplicativo, e você fala assim, ei, cara, como é que estão as coisas? Pô, velho, tá bombando, cara, porque hoje eu já fiz não sei quantas corridas e tal. Cara, toda vez que eu chegava num país diferente, quando eu viajava, né, na época ainda não tinha aplicativos, eu perguntava pro taxista, e aí, como é que estão as coisas? Cara, era tiro e queda. Se o cara falasse, olha, tá legal, não é porque tava legal. Se não, era, assim, impressionante. Vou contar uma história de 30 segundos aqui, mas isso aí pra mim sumariza muito bem isso. Eu lembro que eu cheguei em 2011 para uma feira em Huntington Beach. Peguei um cara, na primeira vez, assim, peguei um taxista, um americanão. Ali já dá um choque, porque esses eram trabalhos... Difícil. Difícil ver, cara. Pô, peraí. Aí o cara, tal. E eu perguntei, cara, como é que estão as coisas? A gente tá vindo de Huntington Beach, a gente tá vindo de Anaheim pra Huntington Beach. Então ali Isso é Califórnia, né? Califórnia, Anaheim, pra quem é onde é Disneyland, não é Disney World ficam, né? E a feira era em Huntington Beach. E aí foi eu e o meu amigo na época indo pra essa feira e perguntei pro cara, já fiquei de cara do cara ser americanão, porque querendo ou não, esse tipo de emprego era ligado aos imigrantes. Inclusive, o primeiro emprego do meu pai nos Estados Unidos, né, depois dele ter saído da empresa que ele trabalhava durante anos, né, foi como motorista. Então, assim, cara, eu me identifico muito ainda mais por conta disso. E o cara falou, as coisas estão difíceis e tal. Até mesmo para pegar uma corrida começa um pouco mais longa, já não acontece tanto. Cara, isso foi tipo numa quarta. Eu cheguei em Nova York numa sexta, ou não lembro exato. Cara, a nota dos Estados Unidos foi rebaixada pela primeira vez. A nota de aquela nota que eles dão, né? De quanto o país pode dar um calote. O taxista me falou isso 3 dias antes. Isso, exatamente. Grau de Investment grade. Investment grade, exactly. Um taxista me falou isso 3 dias antes, cara. E foi mais preciso do que talvez eu tivesse falado com todo respeito, um economista. Então, assim, cara, é isso. Agora é minha vez de fazer a pergunta, né, cara? Minha vez das honras. Agora a gente já tá caminhando aqui pro final. Cara, eu quero fazer uma pergunta bem assim, que eu sei que você já respondeu isso trilhões de vezes, mas eu quero que agora você vá numa aí que você ainda não contou. Diga. No ápice do sucesso ali, principalmente ali no início, né? Os 3 primeiros álbuns e tal. Conta uma história de forma mais maluca, assim, cara. Cara... Aquela que você não esquece. Não, tem uma história, a gente contou poucas vezes isso. Porque você estava falando de imigrantes aí. Uhum. Um dos motivos... Eu sempre gostei dessa história de tocar fora do Brasil. É uma das coisas que eu penso, inclusive, para minha carreira solo, algumas coisas, né? Se tudo der certo, né? Uhum. Eu falo assim, meio assim... Já tá dando certo. Eu miro lá na Lua, né? Sim. Se eu vou chegar lá, não sei, mas eu miro lá na Lua. Que você cai on a cloud, né? Tem essa frase em inglês, né? Mire no céu. Tem uma frase, um provérbio em inglês que fala assim, mire no céu, porque se você cai numa nuvem. Agora, se você mirar na nuvem, você cai no chão, mano. Então, entendeu? Gostei dessa, então eu tô nessa. É isso aí, tá certo. Beleza. Vamos que vamos. E a gente, principalmente por causa do sucesso que teve ali o Samba Poconé, que foi um negócio estrondoso e tal, Garoto Nacional, a gente foi fazer... divulgação na Europa, fiz muita coisa na França, Espanha, Portugal, Itália, tocamos muito na Alemanha, tocamos Dinamarca, tocamos muitos lugares. E a gente foi fazer um show numa cidade muito pequena na França, num teatro. E o teatro tinha um público razoável, não estava completamente lotado, porque a gente era uma banda brasileira cantando em português. Isso no interior da França? Caraca! No interior da França. E o mais que ano isso? Desculpa, agora eu quero os detalhes. 97, 98. Caramba, cara. Né?
falando 25, 26 anos atrás. E não tinha internet, lembre-se disso. A gente tocando no interior da França, uma banda brasileira, Garota Nacional explodida. Explodiu na Europa, né? Primeiro lugar na Espanha, Itália, entre 5 primeiros, Portugal bombou, França também funcionou bem e tal. O público era estranho, porque o público, assim, na frente do palco tinha pouca gente. Tinha muita gente de um lado e tinha muita gente do outro. No meio, assim, não tinha tanta gente. Aí a gente perguntando para a turma que estava com a gente e tal, falou assim, cara, o que é isso? Falou, esse é o lado dos franceses e o outro lado é o lado dos imigrantes. Você está brincando, cara. Você está na década de 90. É o que você falou dos guetos nova-iorquinos das etnias, né? Sim. De cada país, assim, os gregos, aquele quarteirão é do grego, tem um restaurante grego, se fala grego na rua, você compra itens gregos, os jornais pita, gregos, né? Feta cheese, queijo feta. Exatamente, aqueles... Esqueci como é que chama aquele sanduíche. Sim. Falafel lá, o falafel não... aquela coisa. E a gente cantando em português, né? Então você vê o show sempre foi muito animado, né? Aquela coisa. E mesmo não estando na sua própria língua, chega uma hora que você acaba se contagiando. Quando o show é bom, você acaba se contagiando. Então o show começou assim, com os dois lados separados, e no final a coisa funcionou. O show funcionou. Incrível, cara. É por isso que eu gosto muito de te perguntar, fala assim, qual é a visão do americano médio para tal situação, para o consumo de tal coisa, principalmente, por mais que hoje em dia o mundo esteja, se aperta aqui, se espalha para o mundo inteiro, as diferenças culturais, elas continuam existindo e continuarão existindo. Mesmo nos Estados Unidos, porque eu estava falando isso com alguns clientes, né? A nossa agência atende lá os 50 estados, né? Cara, de um estado para o outro muda tudo. O Brasil também é um pouco isso, né? Você pega ali, você sabe isso melhor que ninguém. Você pega o norte para o sul, né? O centro-oeste... Características físicas, inclusive. Sim, exatamente. O brasileiro do norte é completamente diferente. Absolutamente. Assim, cor de pele. A gente até brinca, assim, que a gente tocou muito no interior, tipo, tocar em Presidente Figueiredo, que era no interior do Amazonas. Aí você tocar em Uruguaiana, que é no sul e no oeste do estado do Rio Grande do Sul. Se colocar um cara do interior do Rio Grande do Sul conversando com um cara do interior do Amazonas, é perigoso eles não conseguirem conversar. Porque o linguajar ele vai ficando tão característico, as gírias, né? As coisas todas. Talvez um não entenda o outro, às vezes, nesse sentido, né? Engraçado que eu estava vendo uma matéria outro dia sobre a China, porque a China não tem essa... Eu achei isso muito interessante. A China não tem essa migração automática que acontece na maioria dos países, né? Você, por exemplo, morou em Nova York, morou em Miami, morou em Seattle e tal. Que o chinês não tem essa possibilidade, né? Ele tem que pedir permissão só para estudar, para casar e ter um outro item lá. Então, as características físicas do chinês são diferentes, assim como nós aqui também, mas outras coisas, consumo de comida. Apesar de que a gente tem isso aqui também, né? Mas não precisa você vai lá no Ver o Peso, você vai lá no Ver o Peso em Belém, é completamente diferente do mercado municipal de Porto Alegre, né? No mercado municipal de Porto Alegre tem a erva para você fazer o... Que é diferente do nosso mercado central. Isso, o chimarrão frio, nem sei, esqueci como é que chama, o chimarrão tererê, quente, tererê. Mato Grosso é frio, porque faz muito calor, aí o tererê. No Rio Grande do Sul é quente porque lá é frio. Então, na verdade, essa coisa da China aí acontece aqui também. Então, essa história da França, para mim, ela chamou muita atenção. Você tocar no Japão também, ver coisas muito diferentes. Você tocar ter a possibilidade de tocar para 2 milhões de pessoas. Né? Aí você fala assim... Caraca. É legal. É diferente. Descobri que tocar para muita gente é muito mais fácil do que tocar para pouca gente. Concordo, sabe, cara? Eu, obviamente... Mas eu digo assim, você tá aqui no íntimo, aqui, né, tal, ali num lugar para 30 pessoas, 50... do que pro mar, né? Que às vezes você não vê o rosto, não vê ele. Ser recebido pelo presidente do seu país, sabe? Essas coisas. Que legal. É interessante, assim, o tanto que você que
quando monta uma banda dentro de um quarto, dentro de um estúdio simples, o tanto que aquilo pode ser importante e às vezes até revolucionário para a cultura do seu país. Não estou falando que a gente revolucionou, não, mas claro. assim, o tanto que mas aquilo revolucionou, se torna, revolucionou. O tanto que aquilo se torna importante, cara, dentro para uma cultura de um país num determinado momento. Eu acho assim, o ápice de um artista, e são pouquíssimos que podem fazer isso, é quando uma música dele define uma geração. Então você vê ali né, do Flower Power, whatever, daí eles têm lá California Dreaming, aquilo ali definiu o amor, né, o Summer of Love, né, o verão do amor. Aí você vê a outra lá que definiu tal coisa, Thriller definiu, Cara, você pega os anos 90 ali, 96, Garota Nacional. Quer dizer, você toca aquilo ali, você leva o cara não só, você leva o cara de volta até onde o cara tava, fora a galera que já escutou. Então, bicho, isso aí, falando de um amigo, de um fã, porque eu falo que essa palavra fã eu não uso mais, eu uso só admirador. Sou fã dos meus amigos. Cara, eu você ser, né? Eu concordo. E fã, né? Então, assim, eu acho que, voltando a uma coisa que eu falo, a música me deu muito. Eu quero devolver para ela uma parte do que ela me deu. E isso é ajudando os artistas, é falando, mostrando, criando coisas novas. Acho que a música, a gente até está conversando mais cedo, né? Falando, mudou a posição da música dentro da vida das pessoas, das opções que ela tem de diversão, de entretenimento, mudou o posicionamento da música. Então, com essa mudança, todos os artistas têm que pensar de uma diferente. Sim. Tem que pensar diferente como você vai se posicionar, o tipo de conteúdo que você vai criar, o que você vai misturar. Hoje é impressionante isso. Quando a gente começou, os estilos não se misturavam. Hoje não existe estilo. Exatamente. Não existe estilo. Existe música boa e música que você não gosta. Porque nem a ruim é tudo subjetivo, né? A arte é subjetiva. Você vê assim nas plataformas de streaming, tem lá as características, né? Isso aqui é MPB, é pop, é não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim... isso. Então, assim, hoje vale tudo, né? Vale curry com, sei lá, com qualquer coisa, com abacate. Né? Exatamente. A Herbert Viana ali já mandou bem ali. É isso. Meu irmão, vou até trocar de óculos, inclusive. Só uso Kitsu. É o momento... Só uso Kitsu. Isso é meio Flávio Cavalcante. Você lembra disso que ele tinha? Não me lembro. Não sei dessa idade, não. Ele fazia isso? Tinha um negócio... Eu vou fazer meu momento... tinha um momento... É o meu momento, Gabi, que eu vou te perguntar. Não, é um momento meio quase... Eu sou péssimo imitador, tipo assim, mas eu vou falar pra vocês. Você vai fazer é um termo que eu aprendi recentemente, que é o famoso live marketing. Live marketing? I don't know about that. Que é você ter uma conexão em coisas ao vivo relacionado a marcas. Então, tipo, na hora que coloca o óculos, é um posicionamento ou alguma coisa importante vai acontecer. Isso vai acontecer. Você trocou de óculos, eu quero olhar no seu olho. Algo importante irá acontecer. Henrique, a gente fala muito de ensinamentos, muito de coisas profundas, né? Qual o maior ensinamento que você aprendeu com a dona Márcia? Isso é pra chorar, não, né? Dona Márcia é minha mãe, né? O maior ensinamento: ser curioso com a informação. Inclusive, eu chego com minha mãe e falo assim: mãe, eu sou um pouco culto. Ela falou: culto não, você é lido. Olha! Dona Márcia, como publicitário que sou, essa aqui. Quote, dona Márcia. Você não é culto, você é lido. Aí eu falei assim: mãe, concordo com você, eu leio muito mesmo. Leio de tudo, absolutamente tudo. A gente tá fazendo um back-to-back, mas já vou emendar. Diga. Qual o maior ensinamento que você aprendeu com o seu Maurício? O amor pela música, né? O amor pela música. E valores inabaláveis. Então já vou emendar a terceira e última. Se o Henrique, cara, de hoje, estivesse falando com o Henrique, recém-graduado em economia pela PUC, economista, qual seria o conselho? O que você ia falar com aquele Henrique, o Henrique de hoje?
Isso pode parecer muito. Isso pode parecer muito com vários vídeos que a gente recebe no Instagram, né? Uhum. A frase é simples, cara. Acredite nos sonhos. Uau! Porque eu me formei no final de 1987. Quero falar a minha idade, não, eu só tinha 4, 5 anos de idade. Imagina, tá formando em economia, final de 87. E aquele Henrique, ele não teria possibilidade de imaginar aonde aquele Henrique chegou hoje. Uhum. Mas a persistência no sonho e na realização das coisas, Like that. ela é totalmente divisora de águas, assim, né? E existe uma grande diferença entre insistência e persistência, né? Mas aí, falando um pouco do que o Mion fala muito do Sylvester Stallone, né? Não é quanto... Não é isso? Exatamente. Não é a quanto frase. você Bate. Quanto você continua, né, recebendo e não desiste, né? E a vida é dos que realizam, né? Just do it. Just do it. Exatamente. Então, o que eu falaria para o Henrique lá, no final de 87, no auditório da PUC, no bairro Dom Cabral, né? Uau! Em Belo Horizonte, cara, acredite, mas faça. Última pergunta que a gente vai perguntar para todos os nossos convidados. Segredo. Me conte um segredo. Um segredo? Uhum. Eu jamais imaginei que eu poderia virar um cantor. Uau! Isso nunca passou pela minha vida. Eu descobri isso com um pedido da minha mulher, que ela me via tocando piano e falou assim: você não vai cantar, não? Você vai só tocar? Dani Você também toca piano? Não, ela falando pra mim, eu Sim. tocando piano pra ela. Entendi. Ela falou: você não vai cantar, não? Você canta em todos os shows do Skank, você não vai cantar, não? Uma música pra mim, alguma coisa assim. E um pouco da minha carreira solo é consequência disso. Que às vezes a gente se limita muito, né? E o mundo definitivamente hoje em dia aí o mundo é dos adaptáveis. Absolutamente, dos slashers. E dos slashers. É isso aí. Então, eu gosto muito disso. Obviamente, assim, a cada novo teste, a cada novo caminho, às vezes, que você abre, você tem que entender até onde você pode ir naquilo ali, né? Uhum. Então, vou falar um negócio legal, assim, quando eu trabalhava, era analista de sistemas, e aí o Skank começou a dar certo, eu sentei na sala lá de casa com a dona Márcia e falei para ela, mãe, eu vou pedir demissão do meu emprego, uma multinacional, salário casado, ali salário, certinho, todo final do mês, dinheirinho na conta. Uhum. Falei, eu vou largar, porque eu quero ser artista. Aí ela sabiamente falou assim, faz o seguinte, tenta durante 1 ano. Se der certo, vai embora. Se não der certo, você tem a chance de voltar. Porque você é um inteligente, tem informação, é profissional e esse prazo não vai te tirar do mercado. Isso. Que profundidade, né, dona Márcia, cara? Isso foi em 1992. 93. 3 cascadas. Início de 93. Que o primeiro do Skank ali que, né? Não, foi quando a gente assinou o contrato com a Sony, a gente começou a viajar muito, fazer muitos shows, aí a gente fez uma turnê, uma viagem para os Estados Unidos para tocar, ali em julho, naquelas coisas. Cadê a Soubis, não, né? Brasileirada que viaja até hoje muito, né? Uhum. Que viaja para os Estados Unidos ali e tal. E ali eu tomei essa decisão, mas muito baseado no que ela me falou, né?
Voltando ao início da nossa conversa aqui, a gente tem que aprender a comemorar as nossas vitórias pessoais, para que a vida seja mais recheada de coisas boas. Absolutamente. Eu brinco que a gente, né, um campeonato, você não ganha ele, às vezes, todo invicto. Então, às vezes, você ganha aquele, né, daquele time ali, daquele outro. Às vezes, você tem que jogar com aquele timão mais famoso, né? Timão até, às vezes, enfim. Mas aquelas vitórias ali, ficou emocionado, mano? Enfim. Cara, eu emociono muito fácil. Eu também. Isso é uma coisa que nos une muito. Eu sou um chorão. 2. Chorão, 2. Cara, adoro. Eu às vezes estou tocando lá em casa e começo a chorar. Ih! E tal. Agora que... Não, agora é minha vez, não. Sua vez que eu ia falar. É. Porque senão, muita gente não sabe que está assistindo isso aqui agora, senão você vai dormir na sala, né? Que você tem um compromisso agora para ir correndo. Exatamente. Dani, a culpa não é minha, tá? Mas fala aí comigo. Mas vamos lá. Vamos lá. Você é um cara que é muito acelerado. Sou. Né? Uhum. E você é um cara que muda muito. Né? Igual eu falei, Nova York, Miami, foi parar lá em Seattle. Uhum. O que te faz mudar tanto? Isso é uma coisa que te incomoda ou é a fome pelo conhecimento? Uau! Se eu te contar que eu odeio mudar, você acredita? Eu detesto mudar. A coisa que eu menos gosto da minha vida, eu mudei muito quando criança. E a mudança, todo mundo, poetiza, mudança, quando benéfica, boa, quando não benéfica, te traz ensinamento também. Mas eu sempre detestei, quando eu cresci, eu falei, eu quero uma estabilidade, então eu quero mudar. Eu, de maneira prática, necessidade. Por exemplo, eu morava em Miami porque quando meu filho fez 3 anos, a gente estava morando no Brasil, né? E, enfim, né? Cresci nos Estados Unidos, fui casado com uma brasileira durante um bom tempo. E aí na minha cabeça eu pensei, quando meu filho tiver na época de ser alfabetizado, eu vou tomar essa decisão, se eu fico ou se eu vou, e as coisas alinharam para eu voltar para os Estados Unidos. E escolhi Miami por acreditar que seria e foi uma melhor adaptação para o meu filho, né, para minha esposa na época. E aí mudei. E achei que ele ficaria por um bom tempo. Aí me separei. Quando me separei, decidi voltar e senti, eu acredito em Deus, senti que Deus falou, olha, vai para um lugar novo, que se tornou a minha segunda cidade favorita do mundo depois de Nova York, que é Seattle, que hoje eu chamo que é minha casa. Se eu fosse voltar a morar nos Estados Unidos hoje, eu não iria para Nova York, iria para Seattle, onde eu tenho meus grandes amigos, onde eu fiz laços fortes, e agora eu estou no Brasil de novo. E foi por conta do meu Benjamin, mais uma vez que a gente falou isso no início, né? Eu estar aqui por conta de... Meu filho está com 9 anos, 9 e meio, vai fazer 10 daqui a pouco. Eu quero participar da vida do meu filho, né? Eu vejo que o pai, ele é essencial na vida de uma criança, não só financeiramente, mas também psicologicamente, espiritualmente, como autoestima, como uma referência, né? Eu sou o primeiro herói. Então, o que me faz mudar muito nesse sentido é isso, porque acredite se quiser, meu irmão, eu sou aquele cara que gosta de ir no restaurante e sentar na mesma mesa. Mas aí, olha que coisa irônica, né, da vida. Cara, parece que às vezes eu sinto que Deus, ele vai justamente naquilo ali e fala assim, não, eu vou te fazer mudar. E aí, uma coisa que eu faço, eu não luto contra isso. Quando eu vejo que a mudança é necessária, eu prefiro que isso aconteça rápido. Porque quanto mais rápido eu faço isso, mais rápido é a minha adaptação. Se eu ficar brigando contra uma mudança, existe aquela máxima, e concluo aqui, que é o seguinte, né? Eu vi isso outro dia, o cara ensinando como você sai da onda ali, quando você entra naquela, sei lá, na corrente, né? Ele fala que você não pode lutar contra ela, você tem que nadar pro lado. Exatamente o que eu aprendi a fazer. Ao invés de eu lutar contra a mudança, deixa eu entrar aqui pro lado, depois eu pego uma onda aqui. Então eu me adapto a essa mudança, igual agora. Estou morando em Belo Horizonte, né? Amo essa cidade, né? E aí, enfim, falo, já que eu estou aqui, que eu amo aqui, que estou perto do meu filho, que estou perto dos meus grandes amigos como você, eu falo assim, cara, eu quero abraçar isso da melhor forma. Então eu tento olhar sempre o lado bom. É isso. O que te levou para publicidade? Cara, eu brinco, eu não escolhi a publicidade, eu estudei relações internacionais.
Então, o que acontece? O que me levou à publicidade é o seguinte. Eu sempre trabalhei durante um bom tempo com moda, tanto é que até o The Hype BR e tal, só que tudo que eu fazia tinha uma pegada muito forte de publicidade. É DNA mesmo. DNA, cara. Eu sou aquele cara que Você sabe disso, né? Você é meu irmão. Que eu, igual você falou, a hora que eu vou colocar um boné, a hora que eu vou fazer uma coisa, não é que eu faço, vou fazer isso pensado. Vem como sexto sentido. Eu prometo pra você que eu falei, eu quero colocar um boné legal, perfume legal, mas eu não sabia que isso ia causar o que causou em você quando você viu. Fala entendeu? Sério. Então, assim, o que me levou à publicidade. E outra coisa que eu posso dizer com muita clareza é. O Washington Oliveto, cara. O Washington Oliveto me levou à publicidade. É um cara que eu amo. É um cara que eu admiro. E eu falo assim, eu vi o quanto esse cara mexia. A publicidade, quando ela é bem feita, assim como uma música, ela define uma geração. Meu Primeiro Sutiã, várias outras, né, cara, que o Washington, enfim, fez. O próprio Garoto Bombril não definiu uma geração, definiu 30 anos. E assim vai, né? As propagandas que são atemporais, né? Da própria Nike, que a gente falou, Just Do It, que é uma marca que eu tive, enfim, não sei se o privilégio ou o desgosto, sei lá qual, eu aqui eu não sou politicamente correto, relacionamento, né? De trabalhar durante 11 anos. Então, assim, Just Do It, querendo ou não, o mundo é dos que fazem, cara. E é isso. E para finalizar, assim, tem muita gente que tem dificuldade de... Só antes pra cortar, tem que perguntar do segredo, mas vai. Perguntar do segredo. O segredo. Mas se quiser então falar, fala o segredo. Então vai pra finalizar, bom, que a gente dita. O que a gente pergunta pra todo mundo conte um segredo. Caraca, mano. É muito legal isso, né? Porque assim, você já viu que lá nos Estados Unidos, o policial ele tem que tomar um choque? Pra ele saber como é que sente na pessoa que ele vai dar o choque? Sim. Cara, eu vou falar. Não vamos perguntar pra galera que vem aqui, nossos queridos convidados, eu não vou colocar, né? Henrique, é um segredo, na verdade, que os meus amigos mais próximos sabem disso. Durante 17, 18 anos, assim, muitas pessoas às vezes perguntaram, né? Por que eu uso muito óculos escuro? Por que eu uso óculos? Por que eu praticamente não tenho nenhuma foto sem óculos, né? Eu sou cego de um olho, eu uso uma prótese no meu olho direito. Meu olho direito não é um olho, ele é uma prótese. E durante muitos anos eu tive um acidente sério e eu perdi essa visão total. Eu sou cego de um olho direito. E eu nunca usei disso pra nada, pra nenhuma plataforma, pra não sei o que lá. Mas eu sempre falei, um dia eu vou falar sobre esse assunto. Eu falei assim, eu vou guardar isso pra um dia especial, alguma... Uma coisa que eu fale que vale a pena, que... Sei, e de um tempo pra cá, assim, eu tenho abraçado muito isso. O lugar onde eu fiz a prótese, às vezes me ligam pra pessoas que precisam de colocar prótese, estão passando por momentos difíceis, tiveram um acidente sério de carro, de moto, ou tiveram, enfim, seja o que for, uma doença, né? Eu já tive pessoas que estavam sofrendo de câncer, tiveram que tirar o olho. E aí o médico me ligou pra falar, cara, olha, até me emociono, essa é pra chorar, né? Mas enfim, não é, pelo contrário, é uma resposta feliz. Lucas, eu preciso que você ligue pra essa pessoa e fale pra ela que existe vida existe vida monoocular, né? Eu sou cego de um olho, cara. Muita gente não sabe disso, mas esse meu olho aqui é uma prótese. Um dia eu quero fazer um bate-papo sem a prótese, que é tranquilo, gente, nada de chocante, não. Seu olho simplesmente ele fica um pouquinho mais fechado. E eu quero um dia trocar ideias com pessoas que passaram por isso também. Então esse é meu segredo. Eu sou cego de um olho, muita gente não sabia disso. E é isso. Ó, isso aí, meu amigo. Estamos fechando aqui. After com tudo. Quero dizer uma coisa que eu sempre falo no telefone, olhando no seu olho. Você sabe que eu te amo. Eu também te amo. E nós estamos juntos, cara. É o Bora. amor. Pra cima. Bora pro after. Bora pro after. God bless.